Oi, crianças. Vocês conhecem esse barulho? Esse é o maracá, que para nós é conhecido como chocalho. Hoje a prof vai contar um pouquinho de uma história linda e muito gigante, mas que a prof reduziu um pouquinho, para vocês conhecerem os nossos povos indígenas. Hoje, dia 19 de abril, é comemorado o Dia do Índio. Mas será que Dia do Índio é só um dia no ano? Dia do Índio é todos os dias. Os índios foram os primeiros habitantes do nosso país, o Brasil. No começo, haviam muitos índios vivendo livres por aí nas nossas florestas, nas nossas matas. E também tinha muita floresta, né? Hoje, infelizmente, não tem mais, porque o homem acabou desmatando, cortando muitas árvores para vender, para fazer casas, para tirar vários produtos das nossas árvores. Os índios, eles vivem em pequenos grupos chamados tribos. Em cada tribo tem um chefe guerreiro chamado cacique e um chefe religioso chamado pajé. Os nossos chefes religiosos são os padres, os pastores. Os índios chamam o chefe religioso deles de pajé. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com o cacique de uma das grandes tribos que a gente tem aqui no nosso Brasil, tá? São várias tribos, várias etnias, várias famílias, vários povos indígenas. E hoje nós vamos falar sobre um deles. Vamos conhecer? Hoje a gente vai ter um dia de índio para conhecer literalmente o sentido desta frase. Todos os anos, alguns índios do Xingu, da etnia Cuicuru, passam as férias em Juquitiba, interior de São Paulo, para ensinar ao homem branco alguns princípios que estão sendo adormecidos pela natureza humana. Eu vou falar aqui, geral. Aqui no Brasil, vários tipos de etnia de índio, só que cultura dele, cada um cultura diferente, tá? Muito diferente, a língua diferente. Nosso lá no Xinguano, 14 etnias, dança igual, só que a língua é diferente. Alimentação igual, só que a língua é diferente. Então é lá no Xingu. Imagina aqui no Guarani, lá no sul, Amazonas, Roraima, vários nossos parentes, eu não entendo na língua dele. Só dança dele é diferente também. O Brasil tem muito. Muito. Brasil tem muito isso. E por falar em linguagens, em línguas, a nossa língua é o português. Mas você sabia que algumas palavras que a gente fala, que a gente acha que é do português, na verdade são palavras indígenas? Você fala palavras de índio e nem sabia. Quer saber algumas palavrinhas que a gente já sabe e que são palavras indígenas? Abacaxi, jacaré, capim, jiboia, tatu, lambari, arara, amendoim. São só algumas palavrinhas indígenas que são do nosso vocabulário, que a gente fala no dia a dia e a gente nem sabe que são palavras que foram trazidas lá pelos índios e que nós usamos. Legal, né? Nós sabemos falar que nem os índios. E eu acho, como você, quando você está pequeno,
você vai na escola para aprender, escrever, falar. Mesma coisa, nossa criança pequena, ele aprende com a gente. Quando a gente faz festa, dança, pequenininho dança, aprendendo até chegar adulto. Já ele sabe para dançar, ele sabe para caçar, ele sabe para andar no rio, ele sabe para entrar no mato, ele sabe tudo. Ele aprende com a gente, com o pai, vovô, mãe, tudo isso, tá? Olha só que legal! Os índios, os pais, as mães indígenas ensinam os seus filhos, assim como o seu papai e a sua mamãe também te ensinam. Os índios aprendem tudo com o pai e a mãe. A tomar banho, porque os índios tomavam banho de rio, eles não tinham chuveiro em casa como nós, né? A pescar, a caçar, a cozinhar, a dançar, a cantar, tudo isso, assim como nós, assim como vocês, os índios aprendem com os seus pais. Tudo vai passando de pai para filho. Legal, não é mesmo? É tudo igual a nós. Falamos algumas palavras diferentes, temos algumas culturas diferentes, a forma que a gente dança é diferente, que a gente se veste é diferente, né? Mas lá no fundo, nós todos somos iguais, nós todos aprendemos com o papai e com a mamãe, nós todos somos seres humanos, né? Que temos corpo, que temos sentimentos. Não é legal, pessoal? A gente também é um pouquinho de índio. E aí, crianças, estão gostando da história dos índios? Vocês estão vendo que eles estão saindo dentro de algum lugar? Que lugar é esse? É a casa dos índios, que a gente chama de ocas. As ocas, que são as cabanas que os índios construíram, são construídas com paus e barro, cobertas por palhas ou folhas de árvores. A reunião de ocas forma uma pequena aldeia que a gente chama de taba. São várias ocas, né, onde ficam os índios. E dentro delas tem tudo o que os índios precisam para viver, inclusive as camas de índio. Como são as camas de índio? Vocês vão ver. São as redes que a gente costuma hoje comprar, levar para os acampamentos ou até ter em casa pendurada nas árvores para dormir. As redes vieram dos índios e é por isso que a gente conhece elas. O índio brasileiro é um índio com bastante conhecimento do nosso mundo, então eles sabem conversar, eles entram no nosso mundo e não tem nada de canibal. Infelizmente, a vida dos nossos índios está sendo ameaçada, porque os fazendeiros estão cada vez desmatando mais para tomar conta dos lugares que os índios habitam, para fazer suas fazendas, colocar gado. E isso vai acabando com a nossa natureza, que é tão preciosa para todos nós, não apenas para os índios. Eu mesmo, lá no Xingu, nosso preocupa bastante, e está acabando a natureza de lá. Não é de época de nosso vovô, meu pai, aquele lá no Xingu. Já está tudo, era assim, mato, muito animal. Hoje, fazendeiros derrubaram tudo, quase está acabando o Xingu. Então, fazendeiro. Então isso que eu preocupa bastante. Tem um monte para aprender com os índios, a respeitar a natureza, respeitar o rio,
porque o rio é muito importante pra gente. Se acabou águas no mundo, não vai existir, vai sentir muita falta. Aí pra gente, pra respeito, pra gente ensinar os brancos, eu acho que respeitar um pouco da natureza. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre a comida dos índios. Olha só quantas imagens lindas dos índios pescando, colhendo. Todas essas coisas maravilhosas e tão gostosas de comer. Muito bom. Muito bom? Ó, o pessoal aqui, ó. Eles vão pegando aqui um pedacinho, ó. E vai pegando assim com... Deixa eu pegar um pedaço aqui também, ó. Vai pegar um pedacinho? Pega aí. Ele vai pegar pra mim, senão não vai sobrar, olha. E faz um sanduíche, é quase um sanduíche. É quase. Biju com peixe. Biju com peixe. E aí, qual o tempero do peixe? Ah, não tem tempero, a gente tem o sal próprio. O sal próprio de vocês, e aí pronto, já come isso com... É isso geralmente que vocês comem na aldeia? Ah, na aldeia, aqui a gente come isso aqui. Ah, quase todo dia, não? Tá, todo dia. Ah, e as armas dos índios? As armas dos índios, nós conhecemos mais essa aqui, né? Que é o arco e a flecha. Usada bastante para caçar, inclusive, passarinhos. Mas eles têm outras armas também. Como, por exemplo, o arco, que a lança deles, que eles usam também para pescar. Nós usamos o caniço para pescar. Os índios usavam muito uma lança que eles jogavam para conseguir pescar. Assim como eles usavam na caça, para caçar animais para comer. Porque vocês sabem, os índios eles são muito amigos da natureza, dos animais, e eles não matavam os animais por esportes, apenas para se alimentar. Onça, pássaros, peixes, tudo que eles caçavam era para se alimentar. Eles nunca caçavam e deixavam algum animal morto por aí para morrer sozinho, para sobrar. Eles nunca faziam isso. Só se alimentavam, eles só caçavam aquilo que eles iam comer, certo? E também falando da alimentação indígena, eles além da caça, eles se alimentavam da caça, da pesca e também de vegetais que eles mesmos plantavam. A mandioca, o milho, a batata doce são alimentos que nós comemos e que vieram lá dos índios. Sabiam disso? Nós conhecemos porque vieram dos índios. Isso mesmo. Assim também como muitas palavras. Os índios gostam muito de cantar, de dançar, e é para isso que eles se enfeitam. Eles gostam muito de usar as joias deles, feitos com elementos da natureza, tá? Com sementes, com folhas, com dentes de animais que eles caçavam, com pedrinhas, com coquinhos. E por isso também as tintas que eles usavam no corpo e no rosto. Os índios, eles se pintavam principalmente para as festas e quando eles iam caçar. Eram pinturas diferentes, mas é para isso que eles pintavam o corpo deles, né? Já que eles andavam quase pelados.
Porque naquela época que se descobriu o Brasil, que eles eram os habitantes daqui, não tinha loja de roupa, não tinha nada do que tem hoje. Por isso eles andavam assim, quase pelados, né? Faziam algumas roupas, algumas coisas com as folhas das árvores, das bananeiras. Hoje em dia a gente tem roupa, inclusive os índios. Tem índios que podem optar, se eles querem usar roupa, eles podem usar, mesmo vivendo nas suas tribos. Os índios também costumam pintar o rosto e o corpo deles com tintas que eles mesmos fazem das plantas. Sabiam disso? Não é tinta comprada como a gente compra. Eles faziam as próprias tintas com plantas. Nós também podemos fazer tinta com plantas, a beterraba, a cenoura, muitas coisas que a gente come, a gente consegue fazer tinta. Legal, não é mesmo? Eles gostam muito de se enfeitar também com colares, com pulseiras. Então, por isso que nós vamos fazer algumas atividades para nós também se enfeitar, fazer de conta que a gente é índio, né? Só que não da maneira deles, porque a gente não sabe, a gente não é índio para saber, né? Mas a gente aos pouquinhos vai conhecendo um pouquinho dessa cultura tão linda e tão gigantesca que é a cultura indígena.